Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo 6, do verso 1 até o verso 6, para nós meditarmos então na palavra de Deus. O texto diz assim, Marcos 6, a partir do verso 1. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vêm a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Verso 4. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Amém? Você pode se assentar. Eu gostaria de falar nessa noite algo que o Espírito Santo já veio ministrando desde o começo dessa reunião. Parece que o pastor Aguiar estava fazendo o esboço comigo hoje, né? E a gente nem tinha conversado. Ele nem sabia que era eu que ia pregar. Ele pensou que era o presidente, mas o presidente está numa viagem de inauguração de uma igreja. Eu gostaria de falar sobre esse assunto. Como sabotar a sua bênção? Mas, pastor, mas ninguém quer sabotar a bênção. Pois é, eu quero ensinar algo que você precisa evitar, que você não deve praticar. Eu quero também já iniciar com uma definição sobre essa palavra, sabotar. Às vezes é uma palavra também usada de maneira pejorativa, mas segundo o dicionário, é uma ação deliberada para obstruir, danificar ou interromper o funcionamento normal de algo, com o objetivo de causar problemas, prejuízo ou fracasso. E olha só, o ato de sabotar implica em realizar ações, pode ser clandestinas ou encobertas, que visam minar ou enfraquecer algum sistema, projeção, organização ou processo. Pergunta para quem está do seu lado assim: o que pode sabotar a bênção na sua vida? Pergunta para essa pessoa. Eu tenho certeza que ela vai responder alguma coisa. Olha, eu mesmo, a minha falta de fé. E de fato é uma resposta muito aberta, muito plural, porque são muitas as práticas que nós muitas vezes cometemos e realizamos que sabotam a bênção de Deus na nossa vida. Mas hoje eu gostaria de falar de uma que é pouco falada, que é pouco mencionada, e que nós lemos aqui no texto da palavra de Deus. Eu gostaria de falar sobre honra. O princípio da honra, quando não praticado, é de fato uma das coisas que mais sabotam a bênção de Deus na vida daqueles que servem a Cristo, procuram servir a Cristo. Quando nós olhamos para essa expressão honra, ela é uma expressão que vem do termo grego. No grego se fala time, tá? Atime é sem honra, time é honrar. E fala de apreço, valorização, enobrecer, dignificar, dar altíssimo respeito, lisonjear. Infelizmente, muitos que se dizem cristãos hoje pararam de refletir sobre a importância da honra e não têm a dimensão que a honra é uma chave no mundo espiritual, que pode sim fazer com que a bênção de Deus nos alcance. E muitas pessoas ficam na intenção de receber algo dos céus e não recebem, por quê? Estão praticando constante desonra nas suas vidas. Vocês me entendem? Amém? Esse contexto aqui é muito precioso, porque nós vamos ver o nosso mestre Jesus já estava exercendo o seu ministério, ele já havia iniciado agora a sua trajetória, revelando-se como o Messias, porém, ele chega na cidade de Nazaré,
E eu lembro você que não era a cidade de Natal, porque ele nasceu em Belém, mas era a cidade onde ele cresceu. Ainda bem pequeno, eles voltam do Egito, porque Herodes o Grande havia morrido, e Jesus, ele cresce ali. A sua mãe era dali, o seu pai era dali. E as pessoas então ouviam, e o texto vai dizer, se encantavam e se admiravam com a maneira com que ele falava, cheio de autoridade, cheio de poder, cheio de graça. Mas de repente, alguns começaram a dizer, mas peraí, esse camarada aí não é aquele Jesus, o filho de José? Não é o filho do carpinteiro que virou carpinteiro? Isso não é aquele Jesus que lá em casa fez a nossa janela, fez a nossa porta, que arrumou lá o nosso teto? Ah, é verdade. Ah, não acredito. Pô, ele é o irmão do Judas, o Tiago, as irmãs dele estão aí. Então o que esse camarada está achando que é? E não honraram Jesus lá em Nazaré. E por conta disso, olha a reação do próprio Jesus, e ficou registrada essas palavras para nós ali no verso 4, Jesus vai dizer assim, não há profeta sem honra, senão na sua própria terra, entre os seus parentes. Interessante que pelo menos 2 evangelistas, eles vão colocar em seguida essa declaração de Jesus, a questão de bênção e milagre. E não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Esse diagnóstico que o Senhor Jesus faz, precisa nos levar a uma reflexão muito importante. Porque, deixa eu perguntar para vocês algo que, a minha visão, vocês já sabem a resposta. Tá? Será que quando Jesus chegava em Nazaré, o poder dele diminuía, ele não conseguia fazer muitos milagres? Será que ele deixava de ser menos Deus do que foi lá em Cafarnaum, que se revelou fazendo muitos milagres? Claro que não. Não estamos falando aqui da capacidade, do poder do nosso mestre fazer milagres. Nós estamos falando, como o pastor Aguiar falou no começo do culto, do ambiente preparado. Não tinha honra. Por quê? Isso aqui é interessante. Eles estavam acostumados com Jesus e focaram na humanidade dele. Perderam a dimensão do sagrado. Interessante. Desde aquela época a mesma coisa. Quando se acostuma com Jesus, não colocando as devidas expectativas nele, quem ele é, o que ele já fez e pode fazer por nós, a fé parece que diminui e a honra não acontece. Consequentemente, não desfruta do que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu gostaria que vocês saíssem daqui aprendendo isso de uma maneira prática na vida de vocês. Quando nós exercemos a honra, nós teremos bênção sendo atraída para a nossa vida. Mas o oposto é verdadeiro. Sabotamos as bênçãos que Deus tem sobre nós quando não exercemos a honra. Olhando para a Bíblia, nós vamos encontrar alguns episódios que vão reforçar essa verdade. Jesus, ele chega lá na casa de um fariseu, que o próprio fariseu o convidou para a janta, está registrado em Lucas 7, e você conhece a história. O fariseu, por mais que convidou Jesus, talvez por um jogo político, ele não praticou o básico da honra quando você ia hospedar alguém na sua casa. Um beijo de boas-vindas, um perfume na testa e a lavação dos pés. Estamos falando de uma janta. Todos os judeus fazem a purificação antes de sentar na mesa. Ele não fez, porque não honrou o Senhor Jesus. Mas de repente, chega naquele ambiente uma mulher. Os olhos sobre ela eram de desprezo, porque, segundo o autor, já pensavam que era uma pecadora, ou rotulavam ela de pecadora. Mas essa mulher, ela entra naquele ambiente com o propósito de honrar Jesus. Ela derrama perfume, ela chora, ela desata o cabelo e enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos e beija os pés de Jesus.
O fariseu começa a murmurar, Jesus ali vai dialogar com ele, né? Aquela que muita foi perdoada, muito vai amar. Mas interessante, o final da história, o texto vai dizer que Jesus então olha para ela dizendo: a tua fé te salvou. Ela recebe uma grande bênção, bênção da salvação, quando exerceu a honra. Quando nós olhamos algumas outras histórias, nós vamos encontrar em Lucas 17, aquele episódio dos 10 leprosos. Jesus, ele está a caminho de Jerusalém, entra num pequeno vilarejo, 10 leprosos de longe começam a gritar desesperado, não querendo chegar perto para não contaminar ninguém. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós. E Jesus olha para eles e diz: vão pelo caminho, vão a Jerusalém, apresente-se ao sacerdote. Enquanto eles vão, eles ficam curados. Um deles vem e começa a louvar e ali declarar honra a Jesus. Olha só o que o texto vai dizer. Perguntou Jesus: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? E não se achou nenhum que voltasse, senão este, para louvar a Deus? Então Jesus disse: levante-se e vá, a sua fé te salvou. Quando nós olhamos uma outra história registrada por Mateus no capítulo 8, nós vamos ter uma figura muito importante, que é um centurião, alguém ligado ao Império Romano, cuidando de pelo menos 100 soldados, alguém de uma patente diferente daqueles que eram judeus. E o texto vai dizer que ele vai até Jesus, pedindo a cura de um dos seus servos que está enfermo. E Jesus diz: tudo bem, eu vou lá curá-lo. E olha só o que ele vai dizer: Senhor, eu não mereço te receber debaixo do meu teto, mas diz uma palavra apenas, e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com os meus soldados sob meu comando, eu digo: um vai, ele vai, outro vem, ele vem, faça isso, ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo a vocês, não encontrei em Israel tamanha fé. E disse ao centurião: vá como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Eu poderia aqui ilustrar muitos episódios bíblicos aonde nós vamos ver a honra ao Senhor sendo também um canal aonde a bênção chegava sobre a vida daquelas pessoas. A Bíblia vai deixar isso bem claro. Então, que o nosso posicionamento hoje seja para compreender essa realidade, entender que isso é uma chave no mundo espiritual. Honra ao Senhor e honra também a pessoas. Vamos falar gradativamente dessas duas maneiras de exercermos a honra e destravar o que Deus tem para as nossas vidas. Porque, meus irmãos, eu não tenho dúvida que o Senhor deseja nos levar a viver coisas sobrenaturais. E cabe a nós entendermos o que está acontecendo nesse processo que tem impedido o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, a bênção de Deus sobre nós. Presta atenção nisso. A igreja, ela pertence ao Senhor. E como o próprio Jesus vai dizer, nós estamos enxertados nele. Não tem como não dar bons frutos. É impossível estar conectado no Senhor e não dar bons frutos. Ou seja, é impossível uma verdadeira igreja não crescer, não desenvolver. É impossível, eu estou aqui afirmando, não estou sugerindo, um verdadeiro cristão não amadurecer, não crescer, não se desenvolver, não melhorar. É impossível. Tem algo errado. Então, se eu estou aqui dizendo que a palavra nos afirma que naturalmente aqueles que estão no Senhor vão desenvolver, vão crescer, vão melhorar, cabe a cada um de nós entendermos: Senhor, por que na minha vida não está acontecendo? Ou por que está tão devagar? Por que a bênção não chega? Por que eu não melhoro? Por que eu não desenvolvo? Por que a minha vida ministerial não vai para frente? Por que a minha vida familiar não melhora? Não realizo os meus sonhos na família? Por que a minha vida profissional parece que sempre está travada? Nós precisamos fazer esses questionamentos para entender o que de fato no mundo espiritual tem travado isso. E muitas vezes é a questão da honra. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo,
já no capítulo 1, ele vai deixar de uma maneira bem clara: ao Rei eterno, Deus único, imortal e invisível, seja honra e glória para sempre. Amém. E todos nós, na teoria, sabemos que nós devemos honrar e engrandecer e fazer sobressair o nome do Senhor, porque isso é a honra. Todos nós sabemos. Porém, muitas vezes na prática nós falhamos, porque nós esquecemos, pela maneira que vivemos como pessoas, que o nosso Deus é um Deus que não conseguimos enganar. O nosso Deus é aquele que sonda o nosso coração. E o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer: gente, de Deus não se zomba. O que semear é o que você vai colher. Mas às vezes nós queremos com os lábios honrar o Senhor, cantar hinos, cantar louvores, levantamos as mãos, andamos com a Bíblia grande, dizemos que somos crentes, mas muitas vezes na prática da nossa vida nós não estamos honrando o Senhor, e de Deus não se zomba, e isso faz com que as coisas estejam travadas na nossa vida. Como que nós podemos honrar o Senhor? De várias maneiras. Jesus ele vai dar algumas dicas bem práticas. Ele vai dizer: quem me ama deve obedecer aos meus ensinamentos. Ou seja, a obediência ao Senhor é uma das maneiras que nós mostramos que o honramos. Quando eu escolho seguir os princípios da palavra, quando eu escolho não mentir, não enganar, não adulterar, não cobiçar, quando eu pego todos os mandamentos do Senhor e começo a aplicar na minha vida, eu estou honrando ao Senhor, e o contrário disso é tão verdadeiro quanto. Quando eu faço do pecado algo padrão na minha vida, corriqueiro e comum, eu desonro o Senhor, e a bênção dos céus não estará sobre mim. Quando nós olhamos para a palavra, Jesus ele vai dar uma declaração muito forte na sua época, quando algumas pessoas com os lábios falavam isso, que o honravam, admiravam, mas ele vai dizer assim: porque esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, em vão me adoram. Que a nossa conduta seja de obediência e testemunho, porque o nosso testemunho pode honrar ou desonrar ao Senhor. Quando nós vamos para a palavra, o apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 23, vai falar de Tito. E ele vai dizer assim: olha que precioso é isso. Tito é meu companheiro e cooperador entre vocês. E quanto aos nossos irmãos, eles são representantes das igrejas e uma honra para Cristo. O exemplo daqueles irmãos geravam honra ao nome de Cristo. Quando nós dividimos a nossa adoração, nós estamos também desonrando o Senhor, que merece a nossa adoração exclusiva. E essa é algo que talvez choca todos os outros povos do mundo, né? Quando nós declaramos adoração ao único e verdadeiro Deus. Deuteronômio 16, 21, não ergam nenhum poste sagrado além do altar que construírem em honra ao Senhor, o seu Deus, e não levantem nenhuma coluna sagrada, pois isso é detestável para o Senhor, o seu Deus. E é claro, eu sempre digo isso, que nós somos uma igreja centenária, Assembleia de Deus, terceira até quarta geração de assembleianos. Todos nós já entendemos que eu não devo construir estátuas de gesso, madeira, e me prostrar ali, isso é idolatria, mas nós precisamos entender: qualquer coisa que assuma o lugar de Deus na nossa vida é idolatria e é pecado. E quando eu sou dominado por um pecado, é porque eu estou amando mais esse pecado do que o meu Deus. Vocês me entendem, amém? E vou ser bem direto, se alguém está num pecado sexual e não sai, não procura a libertação em Cristo Jesus, é porque está amando mais esse pecado do que o próprio Senhor. Se você usa os lábios de maneira indigna, com desonra, com palavrão, com xingamento, com ofensa, com mentira, com calúnia, você ama mais o pecado das palavras do que o seu Deus. E outras coisas vão assumindo o lugar do Senhor na nossa vida. A Bíblia vai nos contar a história
de um profeta, sacerdote, lá do Antigo Testamento, você conhece a história dele, Eli, homem que conhecia o Senhor, mas nós vamos ver que os filhos deles eram perversos, praticavam coisas abomináveis, inclusive adultério nos lugares sagrados. E olha só a pergunta que Jesus vai fazer, que o Senhor vai fazer para Eli: por que você honra mais os seus filhos do que a mim? Pastor, mas eu já li a Bíblia, eu já vi em um momento Eli conversando com os seus filhos e dizendo: meu filho, eu tenho ouvido isso a teu respeito, não é legal o que eu estou ouvindo. É verdade. Só que você não vai ver em momento algum ele tomando um posicionamento mais radical e tirando os seus filhos de exercer o sacerdócio. Porque aqueles meninos, segundo a lei, eram dignos de morte. Ele não cumpre a lei para proteger os seus filhinhos. E o Senhor se sentiu desonrado e falou de uma maneira bem clara e direta: você está honrando mais a eles do que a mim. E você sabe qual é o final da história de Eli e da sua família. Depois você pode ler toda essa história. E aí vem a expressão: e cabode, foi-se a glória do Senhor, porque perderam a arca, os filhos morreram e o próprio sacerdote ali morre. E quando o neto nasce, leva esse nome, e cabode. Então, a obediência, o testemunho, o seguir os preceitos do Senhor é algo que nós precisamos praticar, honrar ao Senhor todos os dias, no nosso culto, na nossa vida. Quando nós entramos nesse espaço aqui, é fazer com sinceridade. Eu sempre falo isso: não venha para a igreja só para bater cartão ou ver os amigos. Que bom se tem amigos, é lugar de comunhão, as portas sempre estão abertas para te receber, mas o objetivo é você chegar aqui para separar pelo menos 1h30 de uma adoração ao Senhor, engrandecer o nome do Senhor de uma maneira mais formal e intencional, porque no dia a dia, muitas vezes na correria, porque o culto deve ser feito na vida, mas com tantas outras distrações, nós nos perdemos. Nós estamos sempre preocupados com alguma outra coisa resolvendo, mas esse ambiente é um ambiente onde você vem para isso, e que seja feito de coração, com toda a alma, buscando ao Senhor com intensidade, com fervor, com aquela chama no coração. Lamentavelmente, nós temos visto, e sempre teve, a questão da ansiedade. A ansiedade comprometendo todas as coisas, inclusive o nosso culto. As pessoas vêm para a igreja, mas estão preocupadas com o amanhã, ou com o que tem que fazer depois, ou com o que tem que resolver na semana, e a gente não entrega tudo que nós viemos trazer para Deus, ou estamos totalmente fora, preocupados com outras coisas. Por isso precisamos corrigir o nosso coração, para que a desonra não faça parte daquilo que nós estamos chamando de adoração. Mas o problema não é como nós chamamos, o problema é como Deus recebe. Porque se eu trago algo dizendo que é adoração, mas não for de coração, não vai chegar ao meu Senhor como um cheiro suave e Ele receber. Agora, quando acontece de uma maneira ligada de coração, intencional, fervorosa, os céus se abrem, a bênção do Senhor vem, nós somos renovados, fortalecidos, edificados, para viver novas histórias. Vocês me entendem? Amém? Glória a Deus. Pastor, o que mais que a Bíblia vai nos ensinar sobre honra ao Senhor? Mais uma vez o pastor Aguiar parece que estava lendo o meu sermão, quando foi falar das ofertas e dos dízimos. Quando nós vamos lá para Provérbios 3:9, e o sábio vai falar dos recursos entregues de uma maneira para as coisas espirituais, ele vai dizer assim: honra ao Senhor com os seus bens e com as primícias da sua renda. Se encherão fartamente os seus lagares e transbordarão de vinho os teus lagares. Interessante que a palavra que está ali em destaque, já no início é isso. Eu preciso honrar ao Senhor em todas as áreas da minha vida, inclusive com as minhas finanças, inclusive com os meus recursos. Muita gente conhece o texto lá atrás de Malaquias 3:10, Trazei ao Senhor
E assim a gente conhece, a gente até memoriza, mas não para pensar. Porém, a gente não lê o que está escrito no capítulo 1 e no capítulo 2 de Malaquias. Está falando de honra. O texto vai dizer assim, Malaquias 1, do 6 em diante, o Senhor chamando o seu povo para uma reflexão. E o texto começa falando de honra. O filho honra o pai, o servo honra o seu senhor. Se sou pai, onde está a honra que me é devida? Se sou senhor, aonde está a honra que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Olha só a resposta: trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda pergunta, de que maneira temos desonrado? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazer os animais, trazem animais cegos para o sacrifício. Vocês não veem mal algum nisso? Na hora de trazer animais aleijados e doentes para a oferta, também não veem mal nenhum nisso? Tente oferecer de presente ao governador, para ver se ele vai se aceitar e se agradar. Olha só, que texto forte. O Senhor está dizendo, espera aí, na hora de trazer as ofertas, os animais, em vez de trazer o melhor, está trazendo o animal cego, aleijado, o defeituoso, porque os sacrifícios eram de animais naquela época. Tudo fala da questão da honra, que nós possamos entender, meu irmão, que os recursos que Deus nos confiou devem ser usados para a honra, louvor e adoração do seu nome. Aprenda a honrar ao Senhor, não faça barganha, não faça troca, cambalacho com aquilo que Deus te entregou, te confiou, e com a palavra dele que está brotando aí na sua alma. Aprenda a honrar ao Senhor com os seus recursos, é promessa dele. Quando há honra, também haverá prosperidade. Amém? Pastor, já entendi, preciso honrar a Deus. Mas o senhor mencionou que nós devemos também honrar pessoas. Daí complica, né? Porque Deus é perfeito. Deus é o Criador. Deus foi quem me enviou Jesus para a minha salvação. Agora, eu tenho que honrar as pessoas, gente imperfeita, gente difícil, gente que erra. É verdade. E você é mais um que também erra, que peca, que falha. Nós somos assim. Mas quando vamos olhar pela dimensão da palavra de Deus, nós vamos ver o Senhor nos convocando para exercer a honra também entre nós, entre as pessoas. Por exemplo, vamos começar com aquele clássico lá dos 10 mandamentos. Êxodo 20, 12. A honra aos pais. Honra aos progenitores. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Todos aqui são filhos. Por mais que você não conheceu talvez o seu pai, pode ter alguém aqui que não conheceu nem a sua mãe, pode ser. Alguém te criou. Alguém trocou as suas fraldas, alguém te alimentou quando você era bebê, quando você era criança. A pergunta é: esta pessoa foi honrada por você quando você entendeu o papel que ele exerceu sobre você? Isso aqui é mandamento do Senhor. E o que eu estou falando da honra é um princípio. Eu volto a afirmar, princípio não vai acontecer só se eu acreditar. Princípio acontece eu acreditando ou não acreditando. É por isso que cada vez mais, todos nós, vamos nos assustar o que os nossos jovens estarão vivenciando na sua vida. Miséria na alma, perda de propósito, sentido, dominados por depressão, porque estão quebrando esse princípio aqui.
Muitos. Honra a pai e a mãe. Pastor, mas meu pai não é crente, minha mãe não é crente, como que eu vou honrar? Honra é regra. Obediência, a própria palavra vai dizer, obediência eu obedeço no Senhor. Se o meu pai teme a Deus e me dá as instruções de acordo com a palavra, eu obedeço. Mas honrá-lo pode ser o meu pai o homem mais traste, pode ser um bêbado, pode ser um ignorante, pode ser um depravado. Honra. Ajuda, respeita, estende a mão, seja amigo. Honra. No mundo espiritual, muitas bênçãos estão travadas porque a honra na família muitas vezes não acontece. Aqueles que deram tudo o que tinha lá atrás para te criar, te projetar para uma vida, for uma plataforma para te lançar para o mundo, e muitas vezes são desprezados por você hoje, isso não passa desapercebido no mundo espiritual. E é sério isso. Porque quando um coração de um filho não está convertido a um coração de um pai, e vice-versa, a consequência é uma só: maldição. Então, para de sabotar a bênção que Deus tem na sua vida e para a sua vida, e comece a honrar pessoas que já te abençoaram, pessoas que já lutaram por você, pessoas que estenderam a mão para te ajudar. Infelizmente, cada vez mais, o mundo prega a destruição da família, o isolamento, e tem tanto, mas tanta gente ignorante, ingênua, né? Você vê nesses podcasts, né? As pessoas, porque eu sou autônomo, não dependo de ninguém. Mentira! Dependeu, depende e dependerá. Ninguém de nós somos autônomo. A não ser talvez um doido que mora no meio do mato, planta a comida dele e vive lá, isolado do mundo. Todos nós aqui dependemos. Alguém construiu esse ambiente para nós, alguém pavimentou as ruas para nós, alguém desenvolveu a eletricidade para nós, alguém desenvolveu a tecnologia de microfone para nós. Dependemos das pessoas. E quando eu falo dessa proximidade familiar, comece a olhar o seu pai, a sua mãe, o seu tio, a sua tia, o seu avô, a sua avó, com um olhar de respeito, com um olhar de admiração, de gratidão e de honra. Porque muitas vezes o que acontece é, quando a pessoa chega num lugar mais elevado, mas é que eu sou melhor do que eles. Eles não têm faculdade. O meu avô é analfabeto. Pois é, mas vai ouvir a história e você vai ver que lá atrás, na agricultura, trabalhou 50 anos para que o seu pai fosse um pouco melhor e que hoje você estivesse tendo a oportunidade de viver esse estudo, de se projetar de uma maneira diferente para a vida e, quem sabe, mudar a realidade da sua geração. Mas nós precisamos entender isso, meus irmãos. A necessidade de honra dentro de casa, começando ali com os pais. Por favor, não seja como essa geração que fala apenas no cifrão e vê pai e mãe como banco, vê pai e mãe como um caixa eletrônico, que é só sacar, 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 me dá, me dá, me dá, me dá. Por favor, seja crente de verdade. Seja cheio do Espírito de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus te encher, você vai começar a se lembrar de muitas coisas lá atrás que aconteceram. Pega, se tiver, aquele álbum de foto velho lá na casa da tua avó, lá na casa do teu pai e da tua mãe. Pega e começa a dar uma olhada. Dá uma olhada nos detalhes que você passou desapercebido. Dá uma olhada na dificuldade que foi para fazer aquela festinha de aniversário quando você era criança. Tudo muito simples, mas olha o ambiente, olha onde eles moravam, conheça aquela realidade e você vai ver o quanto já foi
depositado na sua vida. O que você pode fazer? Honra, respeita, ama. Trate com dignidade essas pessoas. Amém? Glória a Deus. A Bíblia também nos incentiva a honrar o cônjuge. O marido honrar a esposa honrar o marido. É interessante que o apóstolo Pedro, na sua carta, que é uma carta muito prática para a igreja, do que a igreja deveria fazer, como deveria proceder, vai dizer assim: maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra. A sequência desse texto me choca, porque o texto vai dizer assim: honre a tua esposa como parte mais frágil e cordeira do dom da graça da vida, de forma que não seja interrompida as suas orações. Que assustador é isso? Tem muita gente que se diz crente, está sabotando as bênçãos de Deus na sua vida, porque a sua oração não passa do teto. Simples. A Bíblia está dizendo: você está desonrando o seu cônjuge. Quando o marido desonra a esposa, as orações são interrompidas. E não é o pastor Lediel que está falando. Isso aqui é palavra de Deus. E às vezes as pessoas pensam, né? Não, se eu cometer um pecado muito grotesco, eu estarei desonrando a minha esposa, como o adultério. Eu nem vou falar desse assunto. Claro que sim. Mas coisas menores do dia a dia podem gerar desonra. Se você não aprende a dividir os fardos da vida, as cargas da vida, se você não colabora, não ajuda, não trata o outro com dignidade, valor, respeito, não declara amor, coisa simples. Você não ajuda, às vezes, maridão, com uma louça lavada, uma louça secada, varrer a casa, não ajuda com isso, sendo que podia. A esposa também, às vezes, tem jornada dupla, tripla de trabalho, como nós estamos vendo nos nossos dias. É desonra. A esposa, ela é pronta para ajudar todo mundo. A vizinha chama, ela é disposta, o outro chama, ela é disposta, ela faz a comida que aquele gosta, a comida que o filho gosta, que o sobrinho gosta. Para o marido, não. Desonra. Nesses detalhes da vida e do dia a dia, se a desonra está instalada na casa, a bênção de Deus também está interrompida, não vai ter esse fluxo. Então nós precisamos olhar com uma outra dimensão e, de fato, aprender a honrar, tratar de uma maneira diferente. Viu, mulher? Esse é o homem que Deus te deu. Ele não é mais um homem na sua vida, ele é o homem da sua vida. Trata com honra e dignidade. Essa mulher que Deus te deu não é mais uma mulher, maridão, é a mulher da sua vida. Trata ela com honra, com dignidade. Se você vai ser gentil para alguma outra mulher, para a sua, você tem que ser 1000 vezes mais. A mesma coisa para você, marido. De todas as mulheres, imagine o teu ambiente de trabalho, né? Você ouve, você respeita, na sua casa tem que ser 1000 vezes mais. Então nós precisamos entender que isso não fala só de um comportamento que os olhos podem ver, mas existe algo acontecendo no mundo espiritual. E quando nós entendemos isso, nos posicionamos, você vai ver a bênção de Deus chegando. O Senhor vai manifestar ali a sua graça, o seu favor, resplandecer o seu rosto. A Bíblia também vai nos ensinar a honrar aquilo que Deus estabeleceu como sagrado. Por exemplo, o autor de Hebreus, ele vai falar do casamento, a instituição do casamento, digno de honra entre todos, seja um matrimônio, e o leito sem mácula, porque Deus vai julgar aqueles que vivem na impureza.
Olha só, digno de honra seja o matrimônio. E daí a gente olha para a nossa geração. A geração que banaliza o casamento. A geração que ridiculariza o casamento. Em tudo. É na música, é nas artes, é nas séries, é nos filmes. Casamento jogado na lata do lixo. E crente absorve essa cultura e vai tomando as decisões equivocadas aí para a sua vida. Cuidado! Você está sabotando a bênção de Deus na sua vida quando você sutilmente, às vezes até nem percebendo, está desonrando o que Deus estabeleceu como sagrado e que merece honra. Vocês me entendem? Amém? Foi ontem, antes de ontem, não sei. Crente assembleiano lamentando a morte de um ator lá dos Estados Unidos, da série Friends. Alguns riram aí, talvez você assistiu. Nem vou falar nada. Durante 10 anos, essa série passou nos Estados Unidos. O último episódio tinha mais de 52 milhões de pessoas assistindo. Mas pega cada um dos capítulos e coloca nesse filtro aqui. Coloca nesse filtro aqui. Desvalorização da família. Não tem uma família no padrão de Deus. Amigos que... Família não. É nós aqui, os friends. Promoção da promiscuidade. Aborto. Homossexualidade. Pegação irresponsável. E daí o crente, que pena. Enfim. Lamentamos a morte de todos, mas cuidado. Porque muitas vezes, sutilmente, você está torcendo para que os princípios infernais tenham uma maior expansão, mais resultado no comportamento humano do que os padrões de Deus. Vigia, o nosso adversário ele é sutil, e quando você menos percebe, você está desonrando o que ele estabeleceu como sagrado. Uma igreja nos Estados Unidos, em Kansas, teve um avivamento quando o pastor foi convidado para fazer a oração de abertura no Senado. A oração do reverendo pastor Joe Wright foi a seguinte. Olha só o que esse homem teve ousadia, está no YouTube, para você ver, digita lá pastor Joe Wright, 1996, ele fez essa oração. Pai Celeste, nós estamos diante do Senhor hoje para pedir o seu perdão e buscar a direção e orientação. Nós sabemos que a sua palavra diz, ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem mal, que põem as trevas por luz e a luz por trevas, o amargo por doce e o doce por amargo. Senhor, nos perdoe, porque é exatamente isso que nós estamos fazendo. Isso na coletividade americana. Perdemos nosso equilíbrio espiritual e pervertemos nossos valores. Ridicularizamos a verdade absoluta da palavra e chamamos de pluralismo. Adoramos outros deuses e chamamos de multiculturalismo. Endossamos a perversão e chamamos de estilo de vida alternativo. Exploramos os pobres e chamamos de loteria. Recompensamos a preguiça e chamamos de bem-estar. Matamos os fetos e chamamos de decisão. Temos aborcionistas e achamos justificáveis essa decisão. Negligenciamos disciplinar os filhos e chamamos de construção de uma autoestima. Abusamos do poder e chamamos de política. Desviamos fundos públicos e chamamos de despesas essenciais. Temos institucionalizado o suborno e chamamos de verbas de gabinete. Cobiçamos as posses dos nossos vizinhos e chamamos de ambição. Poluímos a mídias com palavrão, pornografia, imoralidade, libertinagem e chamamos de liberdade
liberdade de expressão, ridicularizamos os valores honrados pelo tempo dos nossos antepassados e chamamos de esclarecimento moderno. Senhor, nos perdoe. Sonda-nos, ó Deus, conhece os nossos corações, limpa-nos do pecado e nos liberte desta imundície. Essa foi a oração desse pastor no Senado, gravada e transmitida ao vivo para todos os Estados Unidos. O que começou a acontecer? Milhares de pessoas foram impactadas por aquela oração. Começaram a ligar para a igreja do pastor, pedindo oração, confessando pecados. A igreja começou a fazer culto e deu um avivamento lá. Por quê? Começaram a dar, como nós dizemos, né, nome aos bois. Isso é pecado, isso não agrada o Senhor. Então, se isso desonra o meu Deus, não é para mim. Fora o lixo. Eu quero agradar o meu Deus. Eu quero honrar o seu nome. Meus irmãos, esse é o caminho que nós precisamos seguir. E quando nós seguimos esse caminho, a bênção de Deus é derramada sobre as nossas vidas. Eu preciso começar a enxergar os meus irmãos como criação de Deus. Aqueles que são usados poderosamente por Deus, respeitá-los, amá-los. A Bíblia vai dizer, e o próprio Jesus dizendo, Mateus 10:40, quem recebe vocês, recebe a mim. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E quem recebe um profeta, porque é profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa do justo. Se alguém der, mesmo que seja um copo de água fria aos meus pequeninos, porque é meu discípulo, eu asseguro que esse não ficará sem recompensa. Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer, os presbíteros devem ser tratados com dupla honra. Escrevendo aos Tessalonicenses, ele vai dizer, eu peço, meus irmãos, tenham consideração ao que se esforçam no trabalho entre vocês e lideram o rebanho do Senhor, dando conselhos e orientação, tenham eles em autoestima por causa desse trabalho. Eu poderia pegar muitos textos do Antigo Testamento, textos que falam de honra e desonra. Um Arão e uma Miriam desonrando Moisés e sendo punido, ou um Davi sendo abençoado, porque mesmo Saul, nos seus erros, ele acabou honrando. Enfim, a Bíblia de ponta a ponta vai nos mostrar isso. Aprenda a honrar pessoas, honrar os necessitados com uma ajuda, honrar os governantes, honrar aqueles que oram e choram por vocês, honrar pai, honrar mãe, honrar cônjuge. A honra precisa ser um padrão daqueles que vivem em prol do reino de Deus. Vamos se colocar em pé. O tempo se foi. Quando nós falamos de honra, nós precisamos entender que essa é a linguagem de quem serve ao Senhor. E que de fato eu e você possamos ter esse discernimento e essa maturidade, para não estarmos travando, para não estarmos sabotando o que Deus tem para nossas vidas. Que a nossa oração seja, Senhor, dai-me discernimento e perdoe os meus pecados. Não quero te honrar com lábios, com a minha vida, com atitudes equivocadas. Nós queremos te honrar, Senhor, de coração. Que essa seja a minha e a sua oração.